Discursos Cultura na TV. O cinema clássico na ótica de Alfred Hitchcock. Aula 4. O olhar fabricado. Com Ismael Xavier, professor de cinema da ECA, USP e ensaísta. Hoje nós vamos voltar ao Corpo que Cai, mas o que vai dominar o percurso é um pouco a consideração mais detida das personagens, e particularmente da figura feminina, da Judy, Madeleine, Carlota Valdez, né? Isso nos permitirá chegar ao fim, né? No nosso último encontro, a gente interrompeu quando ficava definida a questão do crime, ficava pela primeira vez aberta a possibilidade da gente ter um outro ponto de vista, e nós interrompemos exatamente naquele ponto em que muitos críticos, não é, se detêm quando tentam explicar alguns problemas que o filme teve junto ao público na época. Esse não é um filme de grande sucesso do Hitchcock no momento do lançamento. E há especulações em torno do fato, né, de que ele revela, né, todo o esquema engendrado pelo Elster antes do final. As pessoas preocupadas com esta dimensão da história ficaram um pouco desconcertadas com essa antecipação, né? E, de certo modo, tudo o que virá depois, né, já coloca o espectador, pelo menos no que diz respeito ao crime, né, numa condição de alguém que detém um certo saber. E, na verdade, a segunda parte, né, ela estará mais voltada para exatamente isto que vai nos ocupar mais hoje, que é a interação entre o Scott e a Judy. Porque, vejam bem, na primeira parte, ele configurou, né, um processo de envolvimento do Scott, que parte daquela primeira cena no restaurante, a figura de esfinge que se estabelece, todo o contexto imaginário produzido pelo Elster, pela sua fala, né? E, em vários momentos, quer dizer, fica sugerida, né, uma dimensão de uma afetação, digamos, de tipo romântica, né, que leva o Scott cada vez mais a montar a sua síndrome de resgate, de salvação, na qual ele se põe como um terapeuta que vai desvendar a figura feminina e, ao mesmo tempo, vai deter, digamos assim, um certo controle sobre ela. Mas, na verdade, a gente sabe que não é bem aí que se coloca a questão, ele está totalmente equivocado quanto ao que está acontecendo. E o filme, curiosamente, ele não apenas coloca a personagem em certas situações e faz com que a personagem, né, se comporte nessa chave, não é, de uma afetação romântica, né, nesse caso, nesse fascínio por essa mulher, mas o próprio teor de certas sequências dá ressonância a isso. E dá ressonância de formas que, na primeira observação da cena, a gente fica intrigado porque, na verdade, há clichês muito reiterados, não é, que serão mobilizados pelo Hitchcock, como nesta sequência, que é a da praia, não é? Todo esse aspecto ligado à ideia do suicídio, não é, que o Elster planta como um horizonte possível, aparece aqui com muita força. E a maneira como ele vai se valer cenograficamente da praia, do mar, dessa árvore retorcida, estabelece esse tipo de ressonância voltado para a paixão entre as duas figuras que a gente acompanha, né? I stand by the gravestone looking down into it. It's my grave. But how do you know? I know. But is there a name on the gravestone? No, it's new and clean and waiting. Esta árvore, este mar que vai se lançar contra as pedras e o tipo de trilha sonora que faz reverberar esse momento das personagens, né? Buddy, don't let me go. I'm here. I've got you. I'm so afraid. Veja o duplo sentido, eu não quero morrer, mas tem alguma força íntima que me impele, não é? A ligação que ela faz neste momento entre esta paixão que está sendo vivida e a questão da morte, não é, já colocada aqui, ainda sem toda a moldura que a gente vai depois revelar, encaminha para esse tipo de clichê, digamos, relacionado com
o sentimento das personagens e aquilo que agora, em termos de mise-en-scène, vai jogar para um plano bem mais amplo, né? Um lado, um tanto quanto polêmico, que existe em torno da figura da Kim Novak, que acaba fazendo parte do jogo, né? Há quem julgue a Kim Novak uma péssima atriz. O que acontece? Você tem aqui Kim Novak, que está fazendo o papel de uma moça, não lá muito profissional de teatro, que está pretendendo ser Madeleine. Madeleine, que por sua vez, nos seus momentos de transe, está possuída por Carlota. Então você tem 4 figuras com as quais você tem que lidar, no mesmo corpo, né? Então você tem Kim Novak sendo Judy, que é Madeleine, que é possuída por Carlota. E isto tudo está sobreposto na mesma imagem. De tal forma que, neste abismo que se estabelece, nessa cadeia de identidades sobrepostas, não é, fica um tanto quanto difícil trabalhar com a ideia de que, afinal, quem está atuando melhor ou pior em relação a um suposto script que deve ser seguido, né? E há, principalmente nessa sequência, um jogo total, de duplo sentido, que faz bem claro esse obstáculo que o filme coloca para que a gente possa trabalhar com uma ideia de absoluta transparência na forma de se relacionar com a figura do ator. Aqui é o momento em que ela está, né, já atuando na chave do transe, na chave de alguém que está passando por um estado que não é que ela não está naquele espaço mais. Ele sempre a recolhe para a relação, para a interação, como se precisasse trazê-la de volta. Tudo o que ela faz, na primeira observação que a gente tem uma certa tendência a interpretar de um modo, depois, quando a gente revê, a gente sabe que esse olhar tem outro sentido, porque claro que este olhar que olha para o espaço off, depois que a gente já sabe qual é o esquema, ele está nitidamente, não é, marcado por uma procura de algum sinal, não é, que em nenhum momento, não é, da primeira vez que a gente segue o filme, a gente está em condição de saber. Então, esse desvio do olhar adquire diferentes sentidos e funções conforme a gente está ou não a par de toda a moldura que cerca essa situação. O que faz, né, mais difícil qualquer discussão a respeito, não é, de como está se comportando a atriz. Porque se há algum problema, o problema está na Kim Novak querendo ser Judy ou o problema está na Judy querendo ser Madeleine. Ficou sinalizadíssimo, não é, um investimento dela, não é, a reciprocidade, não é, e esse momento da suposta queda dela como um corte em relação a toda uma série de tensões que estavam sendo vividas em função do fato de que, como ela diz, não era para acontecer desse jeito, eu me apaixonei, não é? Ela está ali falando enquanto Judy. Vamos passar por uma sequência que eu queria retomar, que está diretamente ligada a essa ideia da cumplicidade e a identificação entre as duas figuras aqui em pauta. Um indício claro que a gente tem virá do pesadelo, digamos, dele, do momento em que já internado, em pleno colapso, né, depois de tudo terminado, nós vamos vê-lo na cama e teremos o acompanhamento em que vai ser acionada uma certa iconografia ligada à ideia de pesadelo, de experiência onírica, vai haver uma animação, que de certa maneira é um momento estranho no filme, né? Quer dizer, de repente você, num filme pautado por um outro tipo de critério visual, você de repente tem uma sequência todinha, né, em que nós voltamos àquele registro da apresentação, onde tinha o rosto da Kim Novak e a questão da espiral e a questão do olho. Porque a forma como ele representa o pesadelo do Scott é a partir da direta presença do desenho, da animação, né? Isso remete diretamente ao buquê que ela segurava quando ela estava a ponto de se jogar na água e aquilo que nós já comentamos que era estranho enquanto ruptura com um critério que o filme tinha adotado até então, que era colocar sempre a câmera próxima do Scott e quando ele estava a uma certa distância dela, nunca o olhar
né, se aproximava da figura feminina. E houve um momento que a gente já assinalou essa ruptura, quando ela está segurando o buquê e está jogando as pétalas na água. Exatamente essa figura que está relacionada com ela, né, e numa imagem que estava muito mais próxima àquela experiência dela, que inicia, né, este movimento aqui para dar conta dessa situação do Scott. E aqui ele está seguindo a narrativa dela. Aquele momento que ela diz, aí eu caminho, depois tem um túmulo, e o meu túmulo, quer dizer, tem toda uma repetição da narrativa dela neste movimento que corresponde, não é, à tradução do pesadelo dele, tal como figurada nessa sequência. Isso aqui é o que ela narrou. O que é curioso nesse processo é que, nesse momento, não é, dá para a gente ver que há um indício, né, de que aquele ponto de vista que parecia romper com a regra do jogo e provocar uma aproximação à figura feminina, não é, que talvez fosse indevida, não é, acaba já adquirindo um certo eco nesse pesadelo, que embora seja uma experiência onírica dele, seja a subjetividade dele que esteja em pauta, na verdade, o que se repete aqui, né, são os elementos relacionados com ela. Aqui agora, na volta, vai ficar caracterizada a obsessão dele, ele vai procurar a Madeleine. Logo de cara, o filme já vai deixar isso patente, ou seja, a fixação no passado, a fixação naquela imagem, a ida ao restaurante, os sobressaltos cada vez que alguma figura apareça, de modo que ele possa completar, mas ela não deixa com que ele complete a reposição da imagem. E eu gostaria que vocês observassem esse momento da rua, em que ela vem e passa. E uma das coisas que é interessante fazer é a gente se perguntar se o filme nos dá elementos para dizer o seguinte: teria ela visto o Scott? Sempre o perfil, né? Quando o perfil dela entra aquela passagem da música em que o Herman cita Tristão e Isolda, né, que vai ser depois desenvolvida com maior nitidez mais para frente, e é isso que... Vejam como ele é extremamente hábil na montagem para deixar, óbvio, uma dúvida no espectador com relação a, afinal de contas, com relação ao olhar dele, não há dúvida. Nós estamos perto dele, sabemos que ele colocou aquela moça na mira, fixou, estabeleceu todo o quadro anterior, a conexão está feita. Agora, e da parte dela? Viu ou não viu? Né? Aqui de novo, aqui um pouco mais sutil. O perfil, né? Ele segue a moça. Repete um pouco aquela experiência de seguir a Madeleine, né? Nós continuamos do lado dele, não nos aproximamos da mulher, e logo que ela entra no edifício, a câmera sobe. Esse movimento de câmera é ambíguo, porque ela sobe sem que em nenhum momento fique estabelecido que esta movimentação da câmera responde a uma movimentação do olhar dele. Não é que seja o olhar do James Stewart, enquanto ator, que faz a indicação para a câmera subir, né? Antes mesmo de qualquer indicação dele, a câmera sobe. Pode ser visto como uma câmera subjetiva, digamos, como uma câmera que está partilhando do ponto de vista dele em termos espaciais. Esse movimento aparece sem que tenha sido feita nenhuma indicação antes e ela aparece na janela. Obviamente, ele só chega aí porque ele soube em que andar ela está e qual janela ela abriu. Well, what is it? Tá óbvio, no momento em que ela abre a porta, olha, e sem muita, né, hesitação, choque, qualquer tipo de perturbação maior, diz, well, what is it? Nesta resposta, com relação àquela indagação que eu fiz, ela viu ou não viu? Ela viu. E não só viu, como sobe e abre a janela para quê? Para dizer, estou aqui. Quer a localização? Aqui estou. Ou seja,
O processo de investimento dele, né, nesse reencontro tem uma reciprocidade, não é, definida nesta atitude, não é, que fica patente, porque, digamos assim, se a gente trabalhar numa chave de verossimilhança, não dá para imaginar que se ela não tivesse visto, alguém bate a porta, ela não tem a mínima ideia de quem bateu a porta, ela abre a porta, dá de cara com ele e ainda tem essa possibilidade, né, de não sendo nenhuma superatriz, etc., né, e sabendo de tudo aquilo que de investimento emocional esta questão Scott tem na vida dela, que ela pudesse estabelecer esse tipo de comportamento. O processo de engajamento e de recuo da parte dela não é assim um processo que ela resolve com muita facilidade e vai marcar, né, o comportamento dela durante boa parte desta segunda fase, né? Porque durante um certo tempo ela vai hesitar entre, né, recompor a Madeleine ou não. E essa hesitação pode ter basicamente dois motivos. Quer dizer, um seria da parte dela, né, uma lucidez em relação ao fato de que repetir, não é, será fatal, não porque tem a questão da intriga e ele vai saber que ela foi cúmplice do assassinato, tudo aquilo que diz respeito ao que já houve, que da parte dela ela sabe, mas ele não, né? Isso é um dado que só ela detém, né? Mas fundamentalmente, né, num plano, né, da repetição de Madeleine, né, naquilo que essa repetição tem no plano da identidade dela, a questão é foco de tensões e de oscilações. Nessa primeira conversa isso vai ficar bem claro, não é? Ela, de um lado, ela tem motivos para se livrar dele, porque há perigo nesse processo, né? Esta volta dele constitui uma ameaça. De outro, há o desejo de manter o vínculo. E ela topa sair. E nesse momento em que ela topa, né, logo em seguida ela se arrepende e começa a tentar, vou pegar minhas roupas, vou me mandar, vou deixar um bilhete, ensaia uma fuga, digamos, mas não, recua e acaba indo se encontrar com ele. Na verdade, quando há uma observação, e é bastante reiterado isso, de que o Scott tem essa fixação nessa imagem e ele quer reconstruir, não é, a cena, ele quer reconstruir a imagem, ele quer repor aquela configuração onde está o desejo, não é só um movimento que a gente possa atribuir a ele. Porque, embora, não é, ela tenha esta hesitação, embora haja momentos de resistência, o movimento mais forte que ela vai fazer é no sentido da cumplicidade, né? Então, a reposição final de Madeleine é resultado desta convergência desses dois desejos. A gente vai vendo como esse processo, né, envolve um investimento que é dos dois. Não é que ela vai cedendo a um desejo dele, ou ela vai... não, o processo de repor a Madeleine é resultado dessa convergência. Yes, that's it. I thought so. Now, we'll take it. Sempre o espelho nos traz a sugestão da duplicidade, desse desdobramento de identidade, tudo aquilo que está em pauta, né, nesse desdobramento dela, né, que vai se configurando cada vez com mais força. E é alguma coisa com a qual ela tem dificuldade de lidar, mas ao mesmo tempo é irresistível. Nesse processo, que eu depois que gostaria de chamar a atenção, é a relação dela com a Lisa, A Janela Indiscreta, né, que também tem esse processo de assumir um papel e entrar na cena do outro. Que é isso também que a Lisa faz, como estratégia, né? E é uma diferença de destinos muito clara entre as duas mulheres, né? E a gente pode se perguntar por quê. Tem uma coisa curiosa nessa presença constante e reiterada da moda feminina, né? Lá na Lisa tinha uma maneira de se aparecer e aqui tem uma outra forma de se aparecer, sendo que aqui quem está conduzindo esse processo, né, de compor a identidade através de vários elementos, inclusive a roupa, etc., é o Scott, né? Aqui, a figura masculina é a figura que investe nessa construção da aparência, que investe na questão da roupa. Bom, aqui ele está esperando que se complete a figura
O filme faz uma montagem final de composição dela que tende a sugerir já esse aspecto mágico dessa metamorfose. Quando ela vem pelo corredor, ela já está com uma definição muito clara da sua adesão completa a esse projeto de recompor a cena. Bom, e aqui vem a explicitação no plano iconográfico mesmo, quer dizer, a imagem que o Hitchcock monta realmente explicita o aspecto do fantasma que retorna, o aspecto dessa recomposição da cena e o momento de uma plenitude que se dá no outro espaço, né? Esse grande encontro, que é o encontro das duas personagens, né? Aí sim ela já totalmente na mesma esfera que eles. Não é aqui o transe, digamos assim, a viagem do Scott é partilhada, com a música do Herman aí pontuando claramente a partir da referência do Tristão e Isolda. E a reposição, inclusive, vai ser comentada na própria sobreposição de uma cenografia que corresponde àquele momento que antecede, né, a separação e a subida à torre, que é o momento do beijo também, que é o momento daquela plena adesão mútua, etc. E essa movimentação circular acabou se tornando um motivo que ad nauseam está sendo trabalhado pelos cineastas. No momento de efetivo encontro entre duas personagens, esse momento de plenitude, etc., a câmera faz o giro em torno e tal. Isso aí tem sido muito reiterado, né? Aqui a questão do espaço e do tempo já se... Olha lá, vai a referência àquele lugar da missão católica, o azulado. Estão no outro espaço, né? Esse motivo do amor e da morte que está lá no Tristão e Isolda e que é trabalhado, né, na ópera do Wagner, está pontuando todo esse momento. Where should we go for dinner? Anywhere you like. Ernie's? Falando onde a gente vai, no Ernest. Ela quem propõe o Ernest. Por que o Ernest? Porque é o nosso lugar. Embora você possa presumir que, neste momento de retomada, né, em algum momento o Ernest se tornou tão simbólico assim, obviamente que ressoa aqui nessa referência ao restaurante, né, o quanto o sujeito que fala, talvez não seja exatamente Judy, né, mas seja Judy sendo Madeleine. Help me with this, will you? E aqui ela é Madeleine, não é? Quer dizer, a continuidade do movimento dela de chegar ao colar, né, e de tranquilamente colocar o colar, não é, pode ser, num plano mais do senso comum, tido como um lapso. Não é? Bom, foi um erro. Não é? Mas, num plano dessa discussão que a gente está fazendo sobre as sobreposições de identidade, aqui está claro, não é? Esse aspecto que já estava se sugerindo ao longo de toda essa fase, aqui se completa. Né? Aqui a ideia de recompor, não é, a figura, não é, se completa nela, a ponto de, né, ela colocar o colar e completar, né, a figura sem que tenha sido ele a buscar o detalhe, porque, obviamente, esse detalhe está fora, né, daquilo que compõe o repertório que ele tem quanto à recomposição da Madeleine. E aqui tem o olhar dele ao espelho, a câmera se aproxima e ele se afasta, né, e a observação, né, e é através do olhar ao espelho que, no rebatimento, ele vai se dar conta desse detalhe. E aí a coisa provoca o corte. Se todo o processo de recomposição da Madeleine é conduzido por ele está montando a cena, ele está recompondo a imagem. E essa repetição, né, no fundo, é a recomposição de uma personagem que pertence ao Elster. Porque é o Elster que construiu a personagem. E no momento em que parece que está plenamente realizado o processo, vem o detalhe que desaba como a definição clara de que esta personagem pertence a um outro filme, que não é o do Scott. Né? Esse detalhe do colar, né, é algo que não foi ele quem colocou no pescoço dela,
não pertence a essa reposição enquanto um processo conduzido por ele, né? E ela vai completar a Madeleine exatamente trazendo um elemento que é estranho, né, a essa condução que está sendo, né, que nós estamos acompanhando e que tem ele como o diretor, né? Quer dizer, se ele vai compor a personagem, né, de repente ele se sente roubado nessa composição e não apenas isso, né? Ele se sente roubado porque no momento da reposição fica absolutamente claro que a Madeleine é esta mesma Madeleine que está sendo reposta, é uma personagem do filme do Elster. Porque não é apenas o fato de que ela é uma imagem, de que ela se compõe dentro de todo um cenário, mas fundamentalmente também tem a questão do adultério, digamos assim, a questão de que ele deseja o desejo do outro, que é o Elster. Mas há também um outro aspecto ligado a esta questão simbólica envolvendo as duas figuras masculinas e a mulher, né? E onde a gente pode trabalhar com esse investimento dele enquanto uma postura mimética, digamos assim. É um desejo mimético porque não é uma relação dele diretamente só com esta figura Madeleine, né? Mas é uma relação que foi mediada e continua, essa é que é a questão, e continua mediada pela figura do Elster. Feito o corte, né, ele vai tomar uma decisão que é, ao mesmo tempo, né, levar até o fim a repetição e é aquele gesto de buscar a volta ao lugar do crime como um mecanismo que vai, ao mesmo tempo, na repetição, lhe dar a ocasião para superar o trauma da vertigem. Isto, inclusive, nós já comentamos, quer dizer, é uma forma do filme fechar o ciclo, não é? Produzido lá no início, quando a Meade, não é, falou para ele, olha, você só vai ficar curado quando houver uma ocasião, né, em que vai ser feita uma repetição de uma experiência traumática e nessa repetição, não é, você vai conseguir superar e vai atingir, né, uma posição de cura. Mas vocês viram como se sobrepõem coisas nessa ida para a torre, nesse retorno ao lugar do crime, né? O movimento de buscar a confissão, porque não é apenas o gesto do recuo e do se dar conta, né? Mas é agora o gesto basicamente sádico, não é? Endereçado a ela, né? No sentido da confissão, no sentido da admissão da culpa e no sentido da vingança dele, né? Que concentra nela toda a carga, não é? Que, obviamente, não é apenas dirigida a ela, mas é dirigida a todo o estratagema, não é? De composição desta imagem, não é? Imagem da qual ele tentou se apropriar plenamente, né? Viveu um momento efêmero de apropriação plena, mas logo, não é, foi levado a uma experiência em que houve o corte e, enfim, se a gente quiser dizer, o desmoronamento do filme que ele compõe a partir do momento da retomada, né? This was as far as I could get, but you went on. You remember? The necklace, Madeleine. That was the slip. I remembered the necklace. The necklace, Madeleine. Ele chama ela de Madeleine. Quer dizer, a composição é total aqui, em termos da repetição. Ele não chama ela de Judy. Toda a motivação dele era de um certo tipo, né? Essa segunda, né, além de ser repetição, digamos, e nisso está dentro daquela teoria lançada no início, tem um aspecto curioso de ver que exatamente no momento em que o propósito, o investimento dele está muito numa outra chave, é que ele, né, tem condições para chegar lá e falar, consegui. É muito curioso esse processo da gente comparar essas duas subidas, né, e esse momento do terapeuta, do salvador, daquele que está completamente investido na paixão, mas que essa paixão está acompanhada dessa condição dele, dentro da sua síndrome, de resgatar e impedi-la de suicidar-se, etc. E aqui, no momento em que ele está com, não é, o impulso, não é, de agressão, não é, e o impulso criminoso, se vocês quiserem, quer dizer, porque ele vai engendrar a situação de vingança que não é que ele a empurre, mas, na verdade, o que acontece no final ali, né, é muito produto, né, desta disposição de uma enorme agressividade que domina todo este processo verdadeiramente sádico com que ele vai se vingando dela, né? E aí sim, nesse momento deste impulso, né, que tem essa natureza, que ele supera, né, a questão da vertigem.
Vejam já o gesto que ele faz aqui, é muito interessante essa... Ela vai para a parede. This is where it happened. And the two of you hid back there and waited for it to clear, and then you sneaked down and drove into town. Is that it? Aqui ele explicita esse dado de que foi a paixão que a fez guardar o souvenir. Quer dizer, enfim, de novo, a relação de paixão e morte, né, o aspecto fatal do que estava inscrito desde o início dessa relação, né, se põe de novo em pauta, né, e vai se confirmar. I loved you so, man. Scotty. Você fica na dúvida se ele fala I love you so mad. Ele tem um mad que fica meio impronunciado. Você não sabe se ele ficou no mad ou se era o Madeleine que ia sair aqui. É curioso. De novo, né? I was safe when you found me. There was nothing that you could prove. When I saw you again, I couldn't run away. I loved you so. I walked into danger, let you change me because I loved you and I wanted you. Scotty. Oh, Scotty, please. You love me now. Keep me safe. Please. It's too late. It's too late. There's no bringing her back. Please. E é uma inversão total. Naquela hora, do primeiro momento, ele falou, não, eu vou te salvar, eu estou aqui para te proteger. Ela fala, it's too late. É ela quem diz. Agora inverte. Ela fala, me proteja. Ele fala, it's too late. E o it's too late para ele tem um sentido curioso. Não podemos trazê-la de volta. E quando ele fala, não podemos trazê-la de volta, ele a traz de volta, né? Too late. There's no bringing her back. Traz a Madeleine de volta, do ponto de vista da Judy. De novo é o beijo, o olhar off. É uma simetria total. E agora o olhar off é retorno. Obviamente um fantasma retorna do ponto de vista dela. No. I heard voices. God have mercy. E ela é de um despacho, né? I heard voices, God have mercy, tchá, 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 e já joga o sino. Eu acho genial o jeito com que ela entra em cena. É fantástico. E aí temos o emblema dele, né? Tá resolvido, eu posso, né, contemplar o abismo, mas olha o preço pago, né? E são 3 quedas, né, que estão na trajetória dele. A do policial lá no início, a segunda queda da mulher do Elster, supostamente, né? E a terceira da Judy. Agora, é curioso que a gente pode, com base na questão que envolve a comparação da Lisa com a Judy, trabalhar muito essa questão do colocar-se no papel, né? Saber trabalhar e elaborar simbolicamente a situação de ser outro, né? Ou de ser imagem, né? Que, no caso da Lisa, como eu disse, é trabalhado numa chave, né, em que ela tem o controle da diferença, né? E no caso da Judy, não. Quer dizer, a Judy não consegue trabalhar, né, num plano simbólico, digamos, de saber, né, este intercâmbio de papéis com total fluência. Quer dizer, no momento em que ela incorpora a Madeleine, né, ela o faz num plano imaginário total, quer dizer, de mergulho nesse espaço e nesta cena dessa personagem. E essa impossibilidade de trabalhar exatamente essa transposição de papéis, não é, de forma como acontece lá no caso da Lisa, que, né, é fatal, não é, no caso da Madeleine, da Judy, na verdade. Há muita consciência nesse filme de que se está, né, ativando, atualizando, né, todo um paradigma, né, que tem uma longa história, que é esta tradição pela qual se faz a ligação entre paixão e morte, dentro da nossa tradição cultural. Porque esse destino, não é, funesto dessa relação, ele está sugerido desde que ela se instala, não é, e o comentário feito pela música do Herman, né, deixa muito nítido esse processo. Como que, dentro desse paradigma, não é, houvesse sempre essa ideia de que a paixão tem que se instalar numa outra cena, né, que não pode encontrar a sua mediação com o cotidiano e com um processo de estabilização, não é, e, se vocês quiserem, com a figura institucional do casamento. Não é. Não dá para aqui você imaginar um final feliz e a ideia da utopia do casamento se instalando como grande promessa, né? Porque dentro desse paradigma da paixão desmedida,
desse investimento, né? Quer dizer, a questão do amor e morte acaba encontrando um elo, não é, indissolúvel. Né? E, nesse sentido, é interessante que haja essa consciência muito clara dentro do filme desse paradigma que está sendo trazido. Nesse aspecto, a paixão romântica, digamos assim, esse paradigma romântico que o próprio filme, até retrospectivamente a gente vê com ironia, né, trabalhou naquela cena da praia, tem uma série de situações em que, iconograficamente, a gente está em plena, né, tradução de um paradigma romântico. Mas, na verdade, a gente vai vendo, à medida que o filme caminha, não é, vai existindo um processo pelo qual esse paradigma vai definindo, não é, um desenlace, não é, que vai nos evocar toda essa tradição que vem lá de Tristão e Isolda, que por muitos é considerado uma espécie de momento inaugural desta tradição romanesca em que a figura do adultério é ligada à paixão, não é, e não a figura do casamento, como tradicionalmente era antes da cultura de massa. E nesta figura do adultério, paixão, vai existir a ideia desse momento, né, de busca de um absoluto que tem um liame direto, não é, com a questão da morte. E, enfim, esse destino se cumpre na figura da Judy. Vejam como o desenlace ele tem essa sobreposição de motivos. Né? Alguém poderia dizer, claro, um filme nos anos 50, jamais, né, poderia haver a possibilidade de resolver o problema e essa moça tão culpada, não é, terminar bem e realizando o seu desejo, etc. Ela seria recompensada. Mas vejam bem como a coisa não é ditada exclusivamente por essa questão moral. Porque se fosse uma questão de discutir a moral, nós já, inclusive, comentamos, e como fica o Elster? Não é? Se houvesse uma presença muito incisiva de um código moral a definir o que tem que acontecer com cada uma das personagens, né, a primeira coisa que a gente poderia se perguntar é pela figura do Elster, que acaba sendo né, criminoso, a figura, né, que engendra todo o esquema e que sai, e que ninguém está preocupado, no final do filme, né, em fazer com que o Scott pegue um jornal e leia que o Elster foi preso, ou coisa parecida, né? Ou algum tipo de satisfação moral a algum tipo de censura ou algum tipo de código da própria indústria, né, que levaria a esta necessidade. Né? Então, a questão da morte dela não pode ser reduzida a essa espécie de satisfação a ser dada, né, a códigos de censura da própria indústria cinematográfica, porque senão isso teria que se projetar em todos os aspectos da trama. E no caso do Elster a gente já viu como isso realmente sai de pauta. Bom, é isso que acho que a gente tinha para colocar. Fechamos hoje este ciclo de leitura desses dois filmes, com ênfase a questão de que tipo de teoria do cinema sai deles dois, né, e com alguns outros aspectos que foram discutidos.